Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu gostaria de dividir com você uma história que aconteceu comigo. No final, eu ainda vou deixar uma reflexão. Esse fato aconteceu comigo há alguns anos e se deu em função de uma oportunidade de crescimento diagonal dentro de uma empresa que eu trabalhava. Crescimento diagonal é quando você, além de ser promovido para um cargo superior, você vai passar a atuar em uma área correlata à sua área. Então, a diferença para um crescimento vertical é quando você é promovido para um cargo superior dentro da sua própria área. E o que aconteceu foi o seguinte: esse gestor que tinha essa posição em aberto, ele selecionou algumas pessoas da empresa que ele julgava ter o perfil para ter o aproveitamento interno e ocupar aquela posição que apareceu. E ele fez um processo seletivo um pouco diferente. Ele pegou alguns projetos de pequena duração e sorteou entre os candidatos àquela posição. E eu era um desses candidatos. A pessoa que tivesse o melhor resultado naquele projeto ficaria com a vaga. E esse foi o discurso utilizado por esse gestor para fazer esse processo seletivo desta forma. Eu achei uma forma totalmente inovadora e, no início, eu achei uma forma totalmente justa, dado que os indicadores de sucesso daqueles projetos eles eram quantitativos. Então, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar a diferença entre o indicador quantitativo e o qualitativo. O indicador quantitativo é aquele que a gente acredita ser o mais justo, porque ele é o mais palpável. Vou dar um exemplo. Num jogo de futebol, o indicador quantitativo é a quantidade de gols feita por algum dos times para determinar quem é o time vitorioso daquela partida. Portanto, o time que marcou mais gols, esse é o indicador quantitativo, quantidades de gols marcados, determina quem é o vencedor daquele confronto. Um indicador qualitativo, ele seria algo mais subjetivo, e aí ele deixa margens para a interpretação. Por exemplo, eu quero saber quem é o melhor vendedor da minha loja. É muito difícil você definir quem é o melhor com um indicador desse tipo. Então, você normalmente transforma um indicador qualitativo em um quantitativo. Por exemplo, o melhor vendedor para mim seria aquele que vende o maior volume de reais por mês. Ou eu poderia usar um outro indicador, aquele que tem a menor quantidade de reclamações por mês. E assim você pode divagar sobre quais os indicadores seriam os mais ideais para você. Porém, entende-se que os quantitativos são os melhores tipos de indicadores. Voltando um pouco para a nossa história sobre esse processo seletivo diferenciado para a vaga. Como que ele funcionava? Depois dos projetos serem sorteados e todos os indicadores serem bem definidos, quantitativamente, as pessoas tinham um prazo para poder desenvolver o projeto e apresentar num determinado dia. E aí todo mundo ia mostrar o que foi desenvolvido e os resultados alcançados. Chegou nesse dia, eu fiz a apresentação do meu projeto junto aos demais e todo mundo viu que o meu resultado foi o melhor de todos os candidatos. Depois disso, tinha uma outra etapa que seria um feedback individual com o gestor responsável pela posição. E aí ele daria notícia boa para a pessoa que fosse a escolhida para ocupar aquela posição e a notícia ruim aos demais candidatos. Então, desde aquele momento em que os projetos foram apresentados até o momento da reunião de feedback para ter a notícia final, eu criei uma expectativa muito grande. Isso porque, para todo mundo, ficou muito claro que o meu resultado tinha sido o melhor entre aqueles que estavam concorrendo. E isso eu digo porque, ao terminar a apresentação, todos os meus concorrentes viraram para mim e falaram: parabéns, você vai ser o escolhido. A vaga é sua, o seu projeto foi o melhor entre os nossos. E quando chegou nesse nível do processo, as pessoas começaram a comentar na empresa. Então eu estava com uma expectativa muito grande de que a vaga seria minha. Porém, alguns colegas de trabalho vieram para mim e começaram a colocar da seguinte forma: esse processo seletivo, ele já tem carta marcada, vai ser para promover o fulano, que era uma das pessoas que estavam concorrendo junto à posição. E aí eu não acreditei muito, mas aí começou a surgir uma pulga atrás da orelha. Então, eu não comentei nada e não me deixei abalar até receber a notícia final do gestor. Então, eu fui para a reunião de feedback com o gestor. Resumindo, essa reunião foi o seguinte:
Ele disse que meu projeto tinha sido impecável, que o meu resultado tinha sido o melhor e eu tinha feito além do que ele esperava. Dessa forma, eu já tinha criado uma expectativa de que a vaga era minha, porque eu não recebi ao menos um comentário negativo. E aí que veio a notícia ruim. Ele justificou que eu não seria o escolhido pela vaga porque eu fugi do escopo entregando algo além do que ele tinha pedido. E então, naquele momento, ao ouvir aquelas palavras, a minha frustração foi muito grande. No final de todo o processo, a pessoa escolhida para ocupar aquela posição foi realmente aquele fulano que todo mundo comentava que era a carta marcada e que não teve o melhor desempenho. Só para evitar qualquer tipo de desentendimento, o fato aqui não é que eu estou querendo falar que eu sou o melhor ou que eu sou extraordinário. É simplesmente pontual. Eu fui o melhor naquele processo seletivo. Assim como um time que ganha um jogo não necessariamente é assumido como o melhor time do mundo ou como o time que será sempre campeão. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é: você acha que isso foi fugir do escopo? Você acha que a justificativa dele teve sentido? Depois de tudo isso que aconteceu, eu parei um tempo para pensar sobre as palavras que ele me disse, de que eu tinha saído do escopo e por isso que eu não fiquei com aquela posição. Porém, a minha maneira de avaliar é a seguinte: eu entreguei o escopo que foi solicitado no prazo que foi solicitado. E além disso, eu entreguei um resultado ainda melhor. Um outro pensamento além foi começar a questionar os valores da empresa, pois aquele era um gestor em que a empresa confiava. Ele tinha muitos anos de casa e, pelo fato dele ter atuado dessa forma, eu comecei a questionar se a meritocracia que a empresa pregava realmente ela era seguida ou era simplesmente uma hipocrisia. No meu modo de ver, a empresa não deveria ser conivente com esse tipo de decisão. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, na cerimônia de entrega do Oscar, os apresentadores anunciaram um nome diferente do que estava escrito dentro da cartinha. Aí todo mundo subiu do filme que foi, falado o nome para comemorar. Depois a organização foi lá e atravessou essa decisão e disse: o nome que está no envelope é outro. E deu o prêmio para quem realmente merecia aquele prêmio. Isso é não ser conivente. E aí eu gostaria de fazer um adendo. O mercado valoriza tanto num líder a capacidade do tal do ownership, que seria o senso de dono, traduzido para o português, que é um funcionário ter a capacidade de pensar como se fosse o dono da empresa. E essa visão, ela é uma das mais nobres dentro de um perfil de liderança. E aí eu fiquei pensando, eu gostaria de ter um funcionário que entregasse só aquilo que eu pedi ou que entregasse algo além daquilo que eu pedi? Todos gostariam de ter um funcionário que entregasse além do resultado esperado. E aí eu vou dar um pouco mais de embasamento. Quando a empresa define o seu plano de metas, ela espera que durante o ano você atinja aquele resultado. A sua meta é o seu resultado esperado. E para que você seja promovido, a empresa espera que você exceda aqueles resultados, exceda as suas metas. Se você só atinge as metas, você nada mais é do que um funcionário medíocre. E aí eu comecei a pensar do outro lado. Será que um gestor ordinário gostaria de ter um funcionário extraordinário? E a resposta é que não. Porque um gestor ordinário, ele não quer ser pressionado por um funcionário que tem ambição, porque já já vai apertar o calo dele e ele também tem que querer sair dali da onde ele está para que seu funcionário não passe por cima dele. E esse fato, para mim, foi um dos principais acontecimentos para eu ter sucesso no resto da minha carreira. Eu decidi que a partir daquele momento eu nunca mais deixaria que a decisão de sucesso da minha carreira fosse determinada por uma outra pessoa. Dessa forma, eu passei a buscar por situações em que o poder de decisão estivesse comigo e não que dependesse de uma terceira pessoa. Esse aprendizado, ele foi um divisor de águas para mim. Existem muitos outros que se pode tirar a partir dessa história. Um outro seria a resiliência, que é a capacidade de você não se deixar abater e continuar a trabalhar para atingir os seus objetivos. Agora eu deixo uma reflexão para você. Se você se considera um profissional extraordinário que entrega além das suas metas, você gostaria de ter um gestor ordinário?
Para finalizar, eu gostaria de apresentar a razão pela qual eu trouxe esse conteúdo. Esse foi um momento de frustração da minha carreira, e eu não gostaria nem que você e nem que ninguém tivesse que passar pelo que eu passei para que você aprendesse essa lição. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, ative as notificações para receber em primeira mão os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!